Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Eu espero que muito, muito bem. Deixa eu só achar o nosso instrumental aqui. Sejam bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Você é bem-vinda aqui. Glória a Deus pela sua vida. Essa semana, aprendendo sobre como descansar, como se livrar dessas armadilhas, né? Dos excessos que nos aprisionam. Oh, Deus! Tão desafiador, né? Mas tão necessário. Hoje, como eu havia dito para você desde o início da semana, eu vou fazer um apanhado de tudo aquilo que o Espírito Santo já nos entregou aqui. E hoje nós vamos orar. E enquanto eu meditava hoje na palavra, eu sentei ali na minha sala e o Espírito Santo foi me dando a oração. E eu fiquei muito emocionada, sabe? Porque tem uma parte, depois eu quero até postar nos stories, que falou muito ao meu coração. E eu tenho certeza que vai falar o seu também, né? Desde ontem, lá no culto profético, o pastor falou conosco sobre aquela passagem de Jesus acalma a tempestade, né? E quantas vezes o nosso cansaço, ele vem após ou durante uma tempestade que nós estejamos passando, ou após um momento desafiador, né, que nós vivemos, ou que nós ainda estejamos vivendo, que por não aprender a descansar no Senhor, a gente quer parar, a gente fala, engraçado, né, que ontem até uma irmã falou assim, nossa, André, você viu? Teve alguns momentos ali que ele falou que você tinha falado no devocional de manhã, né? É porque o mundo espiritual, ele se alinha, né, minhas irmãs? E quando eu e você, nós estamos cansadas, ontem eu falei, as nossas decisões não são assertivas. Por isso que nós precisamos aprender a descansar. Por isso nós precisamos identificar que tudo, presta atenção, tudo ao nosso redor pode estar desabando. A gente olha, sabe aqueles momentos que a gente olha ao nosso redor e fala, meu Deus, pra mim não tem mais solução. Porque às vezes a gente está condicionado a olhar para fora, olhar para a tempestade. Mas hoje o Senhor nos convida a olhar para dentro do barco, porque Ele está no barco. Sabe essa tempestade aí que você está passando? Esse momento desafiador, esse momento triste, isso aí que você fala assim, não vai passar, tá difícil. Jesus está nesse barco aí. Não precisa você ficar com medo. Não precisa você achar que você vai morrer nessa tempestade, não. Você vai passar por ela, porque Jesus é aquele que tá no seu barco. E Ele é aquele que fala assim, ó, presta atenção. Ele é aquele que fala assim para a tempestade, aquieta. É Ele que fala assim para o mar, acalma-te. E não tem nada melhor do que viver as tempestades que nós vamos viver ou estamos vivendo. Porque uma coisa é clara, a palavra nos fala, no mundo tereis aflições. Então eu e você vamos passar por tempestade, mas ó, presta atenção. Para início de conversa aqui, não tem nada mais seguro que passar a tempestade no barco que Jesus está. Ontem o pastor falou isso, né? O fato de Jesus estar no nosso barco também não quer dizer que nós não vamos passar por tempestade, mas quer dizer que nós iremos passar, iremos sobreviver e ainda vamos contar, ó, eu estive naquela tempestade, mas Jesus estava aqui no meu barco e eu venci. Então a nossa visão não tem que estar na tempestade, tem que estar, quem está comigo no barco? É forte, né?
A nossa visão não tem que estar na tempestade, mas tem que estar assim, ó. Quem está passando comigo essa tempestade? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Então hoje eu quero te convidar nesta manhã. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais as dores do seu coração. Eu não sei o que tem te deixado desanimada, triste, abatida. Mas eu sei que se você acreditar, se você crer que Jesus está no seu barco, eita, você já venceu. Você já venceu, porque Ele dá ordem para o mar. Acalma-te e para a tempestade, aquieta-se. Amém? Vamos orar? Pai, Paizinho, é no nome poderoso de Jesus que eu clamo nesta manhã, pela vida das minhas irmãs, pela vida de todas essas mulheres que estão aqui, Pai. Às vezes com o coração triste, desanimada, preocupada, angustiada, aflita, cansada. Eu clamo pela vida de cada uma delas, Senhor. Eu sei, o Senhor já fez tanto por mim. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que ousamos pedir ou do que aquilo que ousamos acreditar. Pai, eu levanto as minhas mãos nesta manhã para interceder para a vida de cada uma dessas minhas irmãs. Eu levanto as minhas mãos nesta manhã para interceder por todas as pessoas que passaram esta semana pela minha vida e falaram assim: Andréia, ora por mim, ora pelos meus filhos, ora pelo meu casamento. Pai, eu entrego cada uma delas. Que o Senhor possa, Pai, continuar, sim, continuar, porque eu creio que o Senhor nunca parou. Que o Senhor possa continuar curando a vida de cada uma dessas minhas irmãs. Que o Senhor nos ensine, sim, Pai, nos ensine, porque nós não sabemos, a descansar em Ti, sabendo que somos filhas e que os filhos e as filhas podem descansar, sabe por quê? Porque tem um Pai que tudo provê. Pai, obrigada pelo seu zelo, obrigada pelo seu cuidado, pelo poder que é no nome de Jesus eu te peço. Dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma das minhas irmãs, suas filhas, a respeito da minha vida, a respeito da vida de todas aquelas pessoas que me pediram oração, para que em tudo eles possam proteger, abençoar e guardar. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem nesse momento, nesse lugar, aqui na minha casa. Manieta e lança fora todo esse espírito de morte, destruição, pensamentos que não estejam alinhados com o céu, rejeição, abandono, culpa. Eu repreendo nesse momento, pelo poder que é no nome de Jesus, todo pensamento contrário à vontade do Senhor. Toda seta que Satanás vem lançando na mente, na casa, na família de cada um de nós. Eu repreendo neste momento toda tristeza de alma, toda angústia, toda solidão e todo cansaço que tem levado a muitas de nós a desistir. Pai, que somente em nós fique aquilo que esteja alinhado com a sua vontade. Protege a nossa casa, protege a nossa família, protege o nosso coração, blinda a nossa mente de todo o laço do passarinheiro. Pai, visita os nossos corações nessa manhã. Sonda os nossos corações. Arranca toda a raiz de iniquidade, arranca toda a raiz de orgulho, arranca toda a raiz de desobediência.
Cuida de nós. Nós precisamos de Ti. Nos ensina a descansar, sabendo que tudo, o Senhor vai prover no tempo certo. Não porque nós merecemos, mas pela graça. Espírito Santo, Tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco. Fala conosco, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Trata os nossos corações. Alivia o peso. Nos ensina a descansar. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido tão bondoso. O Senhor tem cuidado de nós como um pai cuida dos seus filhos, das suas filhas. Nos abençoe, nos proteja e nos ensina. Proteja os nossos filhos. Proteja o nosso casamento. Proteja a nossa casa. Acampe seus anjos nas nossas casas. E não permita que nós paremos, mas nos ensine a descansar. Tudo isso eu te peço, Paizinho amado, pelo poder que há, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você concorda com essa oração, coloca aí amém. Gente, ontem eu peguei um convite lá na igreja. Eu vou fazer, depois eu vou postar ele nos meus stories, mas eu vou fazer esse convite aqui pra você. Ó, tá chegando a festa dos tabernáculos lá na nossa igreja, Ministério Amós, do dia 20 ao dia 26 de outubro, tá? E você é nosso convidado especial. É uma festa linda, é uma celebração, assim, de muita bênção, que reúne o povo de Deus, né? Com o propósito de adorar, de glorificar e de engrandecer o nome de Jesus. Participe conosco, tá? Vai ser do dia 20 ao dia 26. Se você puder ir todos os dias, vá todos os dias. André, eu não posso ir todo dia. Deixa um dia separado, então, para você ir lá festejar conosco. Leva a sua família. Tem bênçãos, tá? Nessa festa. E eu espero vocês lá. Será uma bênção. Depois eu vou postar o convite no nosso grupo. Vou postar o convite nos stories. E tô convidando vocês que estão aqui comigo. Vai lá participar. Nós vamos te receber com muito carinho, com muito amor. Eu tenho certeza que você vai sair de lá de uma forma diferente da qual você chegou. Vai, Edneia, vai, irmã. Você é minha convidada, tá? Nós vamos te receber lá com muito zelo. Essa semana nós falamos sobre aprender a descansar. Gente, é fácil. Não é não, né? Mas é necessário. É necessário. Eu tinha um preconceito, tá? Pode ser que você se identifique. De que quando eu tirava um dia para eu não fazer nada, isso era aqui na minha mente, eu identificava assim, que eu estava perdendo tempo. Você já pensou isso também? E chegou um momento, isso foi esse ano, tá? Em que eu tava trabalhando a semana toda, tava trabalhando no domingo, tava trabalhando no sábado, e eu não estava desfrutando. E eu não estava descansando. E o que estava me gerando? O cansaço excessivo, uma irritação, né? E tava fazendo com que eu não acessasse as bênçãos que o Senhor já tem para mim, para você. E aí o Espírito Santo falou no meu coração assim: filha, você não está descansando. Você precisa aprender a descansar e eu vou te ensinar. E eu comecei um processo, gente, muito difícil, né? Porque é difícil a gente que vive nesse mundo onde nós somos convidadas a todo instante a fazer, a nos movimentar. E o Espírito Santo tratou comigo. E desde então eu permiti ser tratada. Por que eu estou te contando isso? Porque pode ser que segunda, terça e hoje, quarta-feira,
você tenha identificado algumas questões aí na sua rotina, na sua vida, que você tenha olhado para você e falado assim, de fato, eu estou sobrecarregada, eu estou muito cansada, eu estou até com fadiga emocional e fadiga física, porque eu não durmo direito, eu não como direito. E pode ser que você esteja até achando que isso é normal. Porque o mundo prega isso pra gente, né? De você estar sempre em movimento, sempre trabalhando, você precisa produzir mais, você precisa ganhar mais, porque você precisa mais e mais. Mas o que eu quero dizer pra você hoje é que se você não aprender a descansar, se você não aprender a reconhecer a sua humanidade, e ontem nós vimos na palavra que nós lemos, que Jesus também se cansou. Se você não reconhecer que, embora seres espirituais que somos, nós ainda vivemos na condição humana, você vai fadigar. Porque anota essa frase aí, minha irmã. Tem coisas, tem situações que não exigem trabalho, mas exigem descanso. Olha que forte isso. Existem coisas na minha e na sua vida que o trabalho não vai fazer. Por mais que o mundo fale, você precisa, você tem. Deixa eu te falar uma coisa. Importante a gente entender. O fato de descansar, o fato de você tirar um momento para você, não exclui a sua responsabilidade de se aperfeiçoar. O que é isso, Andréia? De ler um livro, de fazer um curso, de correr atrás, como se diz por aí, de fazer os seus corre. Andréia, eu preciso sim crescer na minha profissão, né? Eu preciso sim me aperfeiçoar mais. Faz seus corres, né? Não fica aí parada, com o braço cruzado aí, sentada no sofá, achando que as coisas vão cair no seu colo, não, porque não vai. Mas identifique, aprenda a identificar que o descanso, ele vem para somar, ele não vem para te diminuir. Olha que interessante. O descanso, ele não vem fazer você perder tempo, mas ele vem fazer você ganhar tempo. Jesus, minha irmã, ele também descansou em sua condição humana. Ontem nós vimos na palavra, né? Enquanto os discípulos estavam lá apavorados, né? Com aquela tempestade, não, nós vamos afundar, nós vamos sucumbir. Jesus, ele descansava. A palavra fala, Jesus dormia. A cabeça de Jesus estava sobre o travesseiro. Por que será? Porque ele sabia em quem ele estava firmado. Ele descansava. Mas quando ele viu aquele mover, né? Penso eu que aquele povo estava todo desesperado, porque pensa, uma palavra só, o vento se acalmou, o mar se aquietou. Sabe o que eu quero dizer para você? Que basta uma palavra do nosso Deus, e tudo muda. Mas às vezes, eu e você, nós não permitimos que o Senhor dê essa ordem. Por que, Andréia? Porque nós queremos sempre estar no controle. Existem coisas que o Senhor vai te entregar e vai me entregar no descanso. Aleluia. E que você não está recebendo, sabe por quê? Porque você não está descansando. E tem coisas, tem situações que não exigem trabalhar. Note isso aí, exige descanso. E às vezes a gente quer desistir. E às vezes a gente quer parar. E o Senhor hoje fala ao meu e ao seu coração, filha, não desista, descanse.
todas as vezes que você está cansada, experiência própria, todas as vezes que você está fadigada, você está tendenciosa a desistir. É ou não é? Pensa aí em todas as vezes que você já falou, eu vou desistir, eu vou parar. Você estava ou não estava cansada? Você precisa aprender que o descanso é um princípio. E quando eu e você, nós quebramos princípio, o princípio nos quebra. Meu Deus. O cansaço, ele vai sempre nos sabotar. Ele vai sempre falar assim, é para você parar. E para que eu e você, nós tenhamos um descanso efetivo, um descanso que vai gerar resultado, que vai gerar algo novo na nossa vida, nós precisamos nos atentar a alguns tipos de cansaço. Olha, eu nem anotei isso, mas o Espírito Santo me trouxe aqui. Ao cansaço físico. O que é o cansaço físico, Andréia? É o cansaço do corpo. São aqueles momentos em que você sente o seu corpo querer parar. São aqueles momentos, gente, eu sinto até dor. Dor mesmo, de pegar aqui, ó, e doer. São aquele nível de cansaço que começa a te dar aquela dor de cabeça todo dia, crônica, todo dia. O seu estômago começa a doer, que te dá ânsia de vômito. São sintomas físicos de exaustão, irritabilidade, desânimo. Porque o nosso corpo, presta atenção, o nosso corpo, ele vai trazer à tona aquilo que às vezes a nossa boca não está falando. Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, e aí, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem. Você até dá um sorriso. Mas só você sabe o quanto você está cansada. Isso mesmo, o corpo fica como se tivesse levado uma surra. Esse é o cansaço físico. Eu quero que você anote aí no seu caderno. Quais sintomas o seu corpo está dando porque você não está descansando? Existe uma pesquisa que fala que, gente, isso não é algo para todo mundo, tá? Existem pessoas que descansam com menos e existem pessoas que precisam um pouquinho mais. Que a gente precisa, quando eu falo é num geral, mas isso leva em consideração o seu corpo. 8 horas de sono. Eu tenho pacientes que falam, André, eu com 6 horas bem dormidas, o que é essas 6 horas bem dormidas? São horas que você deita e descansa. Você não fica acordando toda hora, não é aquele sono interrompido, é aquele sono diretão. Então eu tenho pacientes que falam, com 6 horas de sono, eu descanso, eu acordo e eu estou bem. Agora existem pessoas que precisam das 8 horas para se sentirem refeitas, energizadas e bem para começar um novo dia. Então, a partir de hoje, você vai começar a observar quanto tempo de sono eu preciso para o meu corpo ficar bem, para eu realmente descansar. Quando as pessoas chegam, até mim, existem algumas coisas que eu pergunto. Por exemplo, você está dormindo bem? Como está a sua alimentação? Você faz atividade física? Como está seu intestino? Ai, Andréia, que idiotice, não. Nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo fala. Principalmente se eu não estiver dando para ele o descanso necessário. Existe um outro cansaço que eu preciso observar também, que é o emocional, que é da alma.
que é aquele que fala assim, ó, não tem solução. Já faz anos que eu estou vivenciando essa mesma situação e eu não tem solução para mim. Esse cansaço por muito tempo, minha irmã, foi algo muito difícil para mim. Sabe quando você deita, você sabe que você precisa dormir, mas aqui, ó, não para. Ele vem acompanhado de pensamentos acelerados, ele vem acompanhado de choro excessivo, ele vem acompanhado de estar preso a um passado. Tem alguns indícios. E abre parênteses, minha opinião, é o pior dos cansaços, é esse. Porque esse cansaço, quando ele não é identificado e tratado, ele vira um esgotamento emocional. Eu vivi isso. Que também, presta atenção, que também vai gerar sintomas físicos. Gente, teve uma época da minha vida que eu fiquei tão doente emocionalmente que eu não conseguia comer. Então, eu fazia vômito e eu vomitava aquela bilis, não aguento nem lembrar, o meu estômago já embrulha. Era um gosto amargo, sabe? E aquele caldo amarelo. Não tinha o que vomitar. Nada parava no meu estômago. Era físico também, mas era aqui, ó. Era aqui. Era aqui que eu tava cansada. Não sei se você já sentiu isso, mas eu, nessa época, gente, eu não conseguia colocar a mão assim no meu peito, ó. Igual eu tô fazendo aqui. Porque aqui em mim tudo doía. Você já sentiu isso? É o pior dos cansaços. E isso sinaliza para alguma questão que precisa ser resolvida aí dentro de você. Aqui em mim doía. E é uma dor. Aqui parecia que tinha, sei lá, um caroço aqui. E tinha, né? E um cansaço também espiritual. O que é esse cansaço espiritual? De pessoas que até buscaram, de pessoas que iam na igreja, liam a palavra, jejuavam, mas por algum motivo, alguma situação, foram feridas pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelo irmão da igreja e que abandonou. Não vou mais. Aquelas pessoas que se sentiram machucadas e que abandonaram. Abandonaram Jesus. E quando a gente abandona Jesus, quando a gente deixa de convidar Jesus para estar no nosso barco, porque lembra, ele não vem sem ser convidado. Jesus é educado, gente. Quem arromba portas, quem arromba janela, quem arromba é ladrão, e a gente sabe quem é ladrão. Jesus, ele ocupa o seu lugar quando eu e você abrimos a nossa boca e falamos assim: Jesus, vem ficar comigo nessa tempestade. Jesus, vem ficar comigo nesse cansaço, alivia o peso. Mas quando que, por algum motivo, nós somos feridas e nós decidimos abandonar a igreja achando... Deixa eu te falar uma coisa. Quando você decide abandonar a igreja por causa de um irmão, por causa de alguma liderança, por causa de alguma coisa que te aconteceu, você está abandonando Jesus. Eu e você, nós não temos que ir na igreja por causa das pessoas. Nós temos que ir à igreja por causa de Jesus. Por mais que o outro me olhe torto, por mais que o outro vai falar, porque vai falar.
Quantas vezes eu e você já abrimos a nossa boca e às vezes até sem intenção machucamos o nosso irmão? Ah, eu não vou, sabe, Andréia? Porque fulano falou isso de mim. Porque fulano fez isso comigo. Semana passada eu tratei com uma pessoa desse jeito. Falei, você vai na igreja por causa dos outros? Que fé é essa? Que deu um vento, o irmão falou alguma coisa, você já se afasta? Ai, eu oro lá em casa. Ai, eu assisto o culto online. Não é a mesma coisa. Você está perdendo bênçãos que são derramadas lá. Eu preciso entender que eu também já feri alguém. Mas eu preciso voltar hoje para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Esse cansaço espiritual, ele te afasta das promessas de Deus. Esse cansaço espiritual vai te fazer sucumbir. E esse descanso eu encontro nos braços daquele que me fez, que me refez. Deus é um Deus de começo, mas Deus é um Deus de recomeço. Você precisa aprender a descansar. Você precisa começar a fazer uma rotina para o seu sono. Gente, é no momento que a gente se deita, que a gente pega no sono, tem umas etapas, né? Depois eu quero até publicar isso para vocês. É que o meu e o seu corpo faz a manutenção. Lembra? Não sei se foi ontem ou ontem de ontem que eu falei. Pega você aí com o seu carro e fica andando só na reserva. Um dia ele vai te deixar na mão. Fica aí vivendo perigosamente. Nós precisamos fazer a manutenção do nosso corpo, fazer a manutenção das nossas emoções, fazer a manutenção do nosso templo espiritual. Cuidar do nosso corpo é uma forma de honrar a Deus. Zelar por aquilo que vem aqui nos meus pensamentos é uma forma de honrar a Deus. Entender que eu preciso sim estar em comunidade, que ali tem bênçãos que o Senhor me entrega, independente se o outro me feriu, se o outro falou mal de mim. Eu estou indo lá porque eu amo Jesus. Eu estou indo lá porque eu vou para ter um encontro ainda mais profundo e mais pessoal com Jesus. Gente, eu preciso entender isso. Isso me descansa. Eu preciso. Você também precisa de aprender a descansar. A terra precisa de descanso, né? As pessoas que plantam, elas entendem disso. Uma vez, a minha mãe plantou cebolinha. Sabe aquela cebolinha de folha? E salsa. Ficou um tempo, né? Cuidando da terra, preparando a terra. Jogou a semente, plantou, cuidou, nasceu. Colhemos. E aí, dali um tempo, eu vi que já não tinha mais nada. Tava ali, aquela terra parada, né? E eu lembro de eu falar para ela, uai, mãe, você não vai plantar mais nada agora? Ela falou, não, agora a terra precisa de descanso. A terra precisa de descansar para repor os nutrientes. Olha que interessante. Quando eu descanso, o Senhor repõe em mim as minhas energias, a minha força, o meu corpo faz a manutenção. As minhas emoções também são saradas no descanso. Coloca aí. No descanso, as minhas emoções também são tratadas, são saradas. No descanso no Senhor, quando eu descanso no Senhor, Ele provê as minhas necessidades.
Quando eu entendo que o descansar no Senhor provê as minhas necessidades, eu escolho descansar. Ó, e é escolha, tá? E é escolha. Se o seu corpo tá dando sinal, e dá, ouça o seu corpo. Se as suas emoções estão dando sinais, se você está desequilibrada, se você está desalinhada, se você às vezes está precisando para dormir, precisando de um remédio, precisando de um calmante, ouça o seu corpo. E comece a cuidar de você. Não desista. Descanse. Anota aí no seu caderno. Eu não vou desistir. Eu vou descansar no Senhor. Eu não vou desistir. Eu vou descansar no Senhor. Pra gente ler a palavra aqui, nós vamos orar, tá? Quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos tendenciosos a olhar só para o trabalho excessivo, sabe quem se alegra disso? O inimigo das nossas almas. Sabe aquela figurinha que fala assim, ó, isso mesmo, amostradinho, sabe? Pensa naquela figurinha, é ele falando, isso mesmo. Não vai pro culto mesmo, não. Fica aí louvando aí na sua casa. Não dorme, não. Não descansa, não. Quando você precisar tomar uma decisão, você tá aí todo cansado, vai meter os pés pelas mãos. O pastor falou isso ontem, eu tinha falado de manhã aqui. Quem não descansa, não toma decisões assertivas. Faz tudo errado. E ao invés de colher bons frutos, vai colher frutos de dor, de tristeza, de angústia. Quantos frutos você colheu porque você decidiu no momento em que era para você descansar, colocar os seus pensamentos em ordem? Quem não descansa, para no meio do caminho. Quando o Senhor fala para mim e para você, é para avançar. Mas porque não descansou, não avança. Nesse processo de aprender a descansar, ele falou assim ao meu coração, minha filha, se você não tirar um dia para você se desligar, né? Para você dormir, para você assistir um filme que você gosta, para você ficar sem fazer nada. Como que você acha que você vai passar para suas irmãs o que eu tô te entregando? Daqui a pouco você tá arrastando. Eu fiz isso, gente, no meu trabalho. Eu atendo de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, só se acontecer uma extraordinária, às vezes acontece, né? Eu preciso de ajuda, né? Aí eu falo, não tem jeito, né? Mas eu procuro tirar um dia para eu fazer as coisas que nós mulheres, nós seres humanos precisamos fazer. Às vezes organizar uma coisa na sua casa, às vezes fazer sua unha, arrumar seu cabelo, tirar sua sobrancelha, não sei. Isto para mim é descanso. Pode ser que para você o descanso seja ler um livro, para mim também é. Seja passear no parque, tira um dia para isso. Olha para você ver tanto que isso é sério. Abre a sua Bíblia em Levítico 25, por favor. Levítico 25, na minha tá assim, ó, o ano sabático. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Levítico 25. Para nós entendermos um pouquinho mais, para a gente orar. Deixa eu já colocar aqui na oração enquanto você abre. Ai, gente, a bateria tá acabando, socorro.
Amém? Tá acabando aqui. E tá aqui a oração. Levítico 25, diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. 6 anos produzindo, um ano de descanso, o ano sabático. Lembra que eu falei agora há pouco da terra? Qual tem sido o seu sábado? Andréia, não tem isso não. A partir de hoje, como você vai se organizar para você cumprir esse princípio? Vamos orar? Vamos orar? Deixa eu só ver aqui, gente. Deixa eu só abrir aqui. Ó, você vai agora abrir a sua boca e você vai repetir esta oração, tá? Mas é importante que você fale. Nada de falar assim, ai André, eu falei no meu pensamento. Lembra de uma coisa, ó. O mundo espiritual, ele se move por palavras. Então não precisa gritar, não precisa, né, fazer escândalo, não é nada disso. É em autoridade. Você vai repetir essas palavras, mas deixa sair da sua boca, você precisa ouvir. E mais ainda, você precisa acreditar. Porque hoje nós vamos pedir perdão para o Senhor, nós vamos renunciar e nós vamos pedir para Ele também nos ajudar a descansar. Quem é que acha que precisa aprender a descansar no Senhor? Eu preciso ainda. Já aprendi muito, Ele já me ensinou muito, mas eu acho que eu ainda preciso mais. Preciso avançar mais, né? E uma oração linda que o Espírito Santo entregou hoje e que eu tenho certeza. Foram só 3 dias essa semana, né? Amanhã e sexta. Eu vou estar lá na igreja, na parte da manhã, orando lá em comunhão com os irmãos, pela festa pela festa dos tabernáculos lá na nossa igreja. Mas eu não podia deixar de orar com você e de fazer você aí ter esperança e colocar no seu coração que o descanso, ele, além de nos revigorar, ainda nos faz acessar promessas que nós somente encontramos nele. Amém? Vamos orar então? Repete comigo. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir perdão pelos meus pecados. Perdão pelas vezes que por desobediência eu feri o seu coração e machuquei pessoas e machuquei a mim mesma. Pai, sem a sua misericórdia,
eu nada posso fazer. Ajuda-me a estar cada vez mais perto de Ti, a ser direcionada pelo Espírito Santo. Sei que venho me distraindo com tantas outras coisas. Venho permitindo que o cansaço roube a Sua presença da minha vida. A presença, a única presença que me fortalece, que me cura e que me restaura. Pai, meu Pai, ajuda-me a descansar em Ti, sabendo que aqueles que descansam são filhos que entenderam que tem um Pai que tudo provê. Ajuda-me, pois tenho dificuldade de descansar e confiar por inteiro naquilo que os meus olhos ainda não viram. Pai, eu renuncio hoje a todo espírito de rebeldia, incredulidade e desconfiança que ainda possam existir na minha vida. Renuncio aos excessos que me aprisionam e me afastam do que realmente importa. Pai, obrigada por cuidar de mim, mesmo quando eu não mereço, por não desistir da minha vida e por ter dado o seu Filho único por amor a mim e aos meus irmãos. Me ajuda a descansar, Paizinho. Me ajuda a dormir e acordar refeita. Revigora as minhas forças, equilibra as minhas emoções, alinha os meus pensamentos aos seus e que minha boca fale do seu zelo e do seu amor. Eu sou filha, fala isso. Eu sou filha e para as filhas há um descanso no colo do Pai. Eu sou filha e para as filhas há recursos em meio à escassez. Eu sou filha e para as filhas há provisão em meio ao deserto. Eu sou filha e para as filhas as fontes sempre jorrarão direto do trono de Deus. Eu sou filha e mesmo que meus olhos não viram, o meu espírito pode contemplar da misericórdia de Deus. Eu sou filha e filha descansa, pois o papai cuida de tudo. Eu sou filha, logo sou protegida, cuidada e abençoada pelo meu Pai. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Obrigada por seu amor por mim. Amém, amém e amém. Amém! Glória a Deus, aleluia! Eu não sei vocês, gente, mas essa parte aqui que fala, eu sou filha, depois eu vou deixar lá no grupo, tá? Eu sou filha e para as filhas há um descanso no colo do Pai. Essa parte de falar eu sou filha me emocionou muito. Muito. Porque, quando você sabe que você é filha, você sabe que o seu Pai é aquele que provê tudo. É aquele que não vai deixar faltar nada. É aquele que te dá colo, mas é aquele que te dá provisão também. Amém? Fez sentido para alguém o devocional dessa semana? Coloca aí, o que você achou? O que você aprendeu? O que foi importante para você o devocional dessa semana? Tem te ajudado? Coloca aí. Para você que depois quer passar essa oração para alguém, depois você quer mandar esse devocional para alguém, vai estar salvo lá no meu canal do YouTube, tá? Você que ainda não é inscrita, vai lá se inscrever, deixa seu like, deixa seu comentário, marca uma pessoa, compartilha com alguém essa mensagem, que por mais que você fale assim, Andréia, eu não tenho coragem de abrir uma live, né, e falar, mas gente, toda vez que você compartilha, você também está evangelizando, tá bem? Vai lá me ajudar a levar essa mensagem para mais irmãs. Tem tanta gente precisando, né? E nós somos convidadas a ser canal de bênção, de graça nesse mundo. Ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Amém?
Beijo no seu coração. A gente volta aqui segunda-feira, tá? Amanhã e sexta-feira, na parte da manhã, eu vou estar lá na igreja orando junto com os meus irmãos para nossa festa do tabernáculo. E você é convidada, vai lá também. Se eu não me engano, é das 7h30 às 8 horas. É rapidinho, mas é algo assim tão profundo, algo tão pontual. E o que eu mais desejo é que você, é que eu também, que nós possamos ser abençoados com a graça de Deus, sabe? E aprender a descansar naquele que cuida de nós. Amém? Das 7h30 às 8 horas, amanhã e sexta-feira lá na igreja. Eu te espero. Vai lá orar conosco. Beijo seu coração. Amo vocês, oro por vocês. Tamo juntinhas, tá? Deus te abençoe. Fiquem com Deus.